Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 26. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto um pouco comprido até o versículo 14. Eu queria que você acompanhasse comigo. Gênesis capítulo 26, do 1 até o 14. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava acariciando Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito ou mal. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Pai, louvado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Glória seja dado a ti, papai, por esta palavra. Queremos te louvar e que ela entre em nossos corações e venha gerar em nós fé, porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas em nós, e que todos os nossos feitos foram feitos por ti. O Senhor é quem os fez, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o versículo 14 completa dizendo: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O interessante é que nesse lugar repete a história de Abraão no seu filho Isaque. Havia fome na primeira vez que Abraão esteve lá em Gerar. E o interessante é que Abraão, da mesma forma, quando ele chega diante ali do rei, ele diz que a sua esposa também é sua irmã. E quando Abimeleque manda chamar a sua esposa, ali no versículo, no capítulo, volta a Gênesis capítulo 20, versículo 2, volta aí Gênesis 20, versículo 2. Diz assim: e partiu Abraão, versículo 1, e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher: é minha irmã,
enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Interessante, irmãos, que eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, quando a Marli, a Sônia, trouxe aqui uma ministração a respeito das maldições que acompanham as pessoas. Eu estava vendo esse texto aqui e vi o mesmo erro que havia em Isaac, o mesmo erro que houve em Abraão, foi transportado no mesmo lugar na vida do seu filho Isaac. Isaac, quando chega ali naquela terra, peregrinando ali em Gerar, quando eles perguntam para ele quem que é essa mulher que o acompanhava, pelo fato dela ser uma mulher muito bonita, por fato dela ser uma mulher que chamava a atenção, ele, para não morrer da mesma forma que o pai dele disse, o que ele fez? Mentiu. Ela é minha irmã. E poderia também acontecer com ele, da mesma forma. Agora, vamos olhar o texto. No versículo, quero que você acompanhe comigo no versículo 12. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Quando eu estava lendo esse texto, o que Deus falou para mim foi que o Egito simboliza o mundo. E muitas vezes nós saímos do nosso lugar de prova e voltamos para o mundo. Porque todas as vezes que Deus te trouxer alguém, e Deus começar a tratar com alguém, pode permanecer, porque o Senhor vai tratar e haverá tratamento, e nem sempre o tratamento é agradável. Eu digo que nunca o tratamento de Deus é agradável, porém ele é necessário. E o Egito aqui simboliza o mundo. E quando ele começa aqui, peregrina nessa terra, versículo 3, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Talvez você possa falar para mim: pastor, mas essa é uma promessa para Abraão e para Isaac. Essa é uma promessa ali para os filhos de Deus. Abre lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas é depois de Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas 3, 29, e depois mantenha aberto aí. Mantenha aberto a sua Bíblia nesse texto que nós estamos ministrando. E vai lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se você quiser anotar, é bom você anotar porque esse versículo faz parte de toda essa ministração que nós estamos fazendo. Diz assim: e se sois de Cristo, Deus está dizendo, se você é de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, o que está escrito aí? Conforme a promessa. Então volta lá que nós vamos ver qual é a promessa que Deus faz ali. Ele fez para Abraão, ele fez para Isaac, e nós queremos ver por que demorou para Isaac. Ele continua: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. O mesmo que ele havia dito para Abraão, ele volta a dizer para Isaac: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Interessante é o seguinte: quem teve quarta-feira aqui, na ministração do pastor Fernando, você lembra que o pastor Fernando falou uma frase aqui assim: você não vai morrer enquanto Deus não cumprir as promessas dele na sua vida. Quando o pastor Fernando falou essa frase, Deus falou: é isso que você vai pregar. Agora, o que pode acontecer na minha vida e na sua vida é nós atrapalharmos o agir de Deus e nós começarmos a atrasar a bênção do Senhor. Deus já te deu, Deus já me deu. Agora somente eu posso atrasar aquilo que Deus programou para a minha vida. Somente eu posso perder, eu não vou nunca. Ele disse assim que o profeta disse que
ele não ia morrer sem antes, não, disse para ele que ele seria um pastor de uma grande igreja e que ele teria sua casa própria. Aí ele disse, por isso que eu não faço questão da casa própria. Porque você tendo essa análise, você vai dizer, enquanto eu não tiver a casa própria, eu estou vivo. Mas na realidade, o que nós temos que fazer? Não, eu quero a minha casa própria, porque a promessa de Deus vai se cumprir, a igreja vai aparecer para ele de uma forma que nós não sabemos, mas o Senhor vai providenciar tudo para a vida dele. Só ele pode atrasar, só você pode atrasar. Olha o texto aqui. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura dizia ele, não me mate os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Irmãos, a primeira coisa que eu olho para esse texto aqui, e eu quero passar para você, é que o homem sempre tem que confiar em Deus. Havia uma promessa na vida desse homem chamado Isaque. Deus havia dito para ele, para o pai dele, que através da vida do pai dele, ele seria pai de multidões. E que os filhos, que a descendência dele seria incontáveis. Seria como a areia do mar, seria como as estrelas dos céus. E Isaque, quando chega ali, ele não toma conta, não cai em si, que havia uma promessa na vida dele, e que ninguém ia tirar a vida dele. E ele coloca aqui e já entra com medo. Irmão, você tem parado algumas vezes e desanimado da sua vida, porque a bênção não chegou? Talvez talvez o profeta te trouxe uma palavra e a palavra não se cumpriu. Posso dizer para você que talvez o tempo não chegou, ou talvez você esteja atrasando a promessa. Só eu e você podemos atrasar. Ou o tempo de Deus ainda não está preparado. Eu sempre digo assim, se você ora, pede um carro para Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer para você é o seguinte, sabe dirigir? Não, então vá aprender. Aí passou o tempo, tem habilitação? Não, então tira. Então tem tudo o tempo certo para Deus dar. E se isso chegar antes, não é bênção, irmão, vai dar problema. Coloca a sua vida em dia, que as promessas de Deus estão chegando. Versículo 8, e aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. Irmãos, quando nós não acertamos com Deus, olha que coisa linda. O Senhor viu que Isaque não ia lá para acertar essa mentira. Então ele cria uma situação, porque ele queria abençoar a vida de Isaque. Isaque atrapalhou, atrasou a bênção, mas o Senhor foi lá, fez com que Abimeleque olhasse, visse e falasse, peraí, eu já vi essa história. Esse homem vai trazer maldição aqui. Chama ele lá e vem aqui. E somente quando, olha que coisa interessante, irmão. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissesses, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, ou seja, porque eu estou com medo, eu estava com medo. Irmãos, aquele que tem o Senhor não tem que ter medo de nada. Aquele que está nos caminhos do Senhor não tem que viver uma vida de medo, até porque medo é uma obra do inferno. Qual foi o primeiro sentimento que teve na terra? Adão pecou, quando o Senhor chama ele, fala, ué Adão, o que está acontecendo, filho? Quando eu vi o Senhor eu tive medo, fui esconder. Aquele que era amigo, que ia recepcionar o Senhor todo dia, quando ele peca, ele teve medo. Irmãos, a função do diabo é colocar no seu coração medo, pavor e distância da sua bênção. O diabo não quer que você receba a sua bênção. Ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Porque ouvindo a palavra de Deus vai gerando no seu coração fé. E gerando no seu coração fé, você passa por cima de toda a tribulação, de todo o mal, e alcança a bênção do Senhor. Por isso que muitas vezes dá cansaço, às vezes preguiça, às vezes programações, para você não ouvir a palavra, não conhecer a palavra.
E é necessário que você ouça a palavra de Deus para que ela gere fé no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Ouvir o quê? A palavra. E o que vai mover na sua vida, o que vai alcançar na sua vida, e o que vai vencer na sua vida é a sua fé. Agora, como que vai vencer? Como que eu vou alcançar se eu não tenho fé? Eu vou fazer o quê? Murmurar. Eu vou colocar obstáculo. Às vezes vou até cobrar a Deus aquilo que não chegou o tempo para receber. Mas Ele continua aqui. E disse a Abimeleque: o que você foi fazer, rapaz? Poderíamos facilmente, ou facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um mal, ou um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Irmãos, o cara está numa terra estranha. E quando o homem descobre a verdade, em vez de punir Isaac, ele fala: ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar na sua mulher, e aquele daqui que tocar dos meus, eu mato. Se ele fez isso antes, ele faria. Se ele fez isso agora, ele faria antes de chegar. A diferença é a fé de que Deus vai cuidar da sua vida. A diferença é a confiança em que Deus vai te levar onde você está planejando, juntamente com o Senhor. E a bênção aqui só acontece depois que Abimeleque vai conversar com ele e saber da verdade. Agora, olha só, era seca, era terra de fome, passando dificuldade. No versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra. Deus faz questão, irmãos, de colocar para você ver, ele não saiu do lugar. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, ano de fome, 100 medidas, ou seja, 100 vezes, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13: e engrandeceu-se o nome, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Irmãos, aonde você estiver, seja lá a dificuldade que tiver, se Deus te mandar em algum lugar, certamente já tem gente lá. Eu lembro muito bem quando o Senhor me enviou para esse lugar. Eu vim aqui representar um laboratório, mas aqui tinha dezenas de laboratórios concorrendo com o meu. Laboratório muito forte, muito maior do que o meu, do que aquele que eu representava. Então Deus disse: vai e eu vou te abençoar. Quando eu cheguei na região, todo mundo dizia: aqui é o Vale da Fome. Irmão, se você não sabe, lá na região de Maringá, Umuarama, quando menciona o Norte Velho, que é chamado Norte Pioneiro, eles chamam Vale da Fome. Chamavam. Em nome de Jesus nós vamos mudar. Deus está mudando. E é muito conhecido lá, porque muitos que estão lá já estiveram aqui. Agora isso aí existia uma maldição, irmão, que vem lá de antigamente, de um governador que mandou matar um sacerdote nessa região. Isso aí é outra história, outro tempo, que a gente pode até estar ministrando aqui. Então, quando eu vim, a primeira coisa que eu olhei foi um absurdo. Mas se Deus está comigo, eu vou insistir. Eu passei apertado mais ou menos uns 6 meses. Muito difícil. De repente o Senhor foi abrindo as portas. Eu fui conquistando o espaço. E Deus me deu a bênção de ser um dos melhores vendedores num laboratório que não tinha expressão alguma aqui nessa região. Você pergunta: pastor, mas o senhor sabia vender, o senhor tinha o talento. Irmão, não sabia nem o nome do remédio. Eu abria ali o livro e colocava. Lembro de um dia que uma mulher falou assim: você tem aí sulfa?
Para quem trabalha com medicamento sabe o que é sulfa. Aí eu falei, não tenho. Ela passou uma página, viu lá, Baquigin, isso aqui é sulfa. Sulfametazol mais trimetropina. Ah, é, verdade. Eu não sabia de nada, irmão. Mas acontece que o Deus que eu servia era quem convencia as pessoas a comprar. E eu justamente passava na hora em que eles precisavam. Ou seja, Deus deixava com que eu passasse justamente na hora da necessidade da farmácia. Fui colocando os meus produtos, fui colocando os produtos. E hoje eu vejo, ministrando isso aqui, que aonde Deus te colocar, já tem gente lá, irmão. Já tem gente melhor do que você, já tem gente que sabe mais do que você, já tem gente que tem sucesso mais do que você, mas Deus faz como Ele fez com Isaac. Nós lemos lá que a bênção de Abraão também é a minha e a sua bênção. Aquele que é filho do Senhor, ou seja, aquele que aceitou o Senhor, também faz parte dessa bênção. E ele disse que ele semeou Isaac naquele tempo, naquele lugar, e colheu 100 vezes mais. Como é que alguém vai semear na seca? Só quem crê, irmãos. Só quem crê. E o Senhor, Ele faz questão, irmãos, de prosperar o seu povo, geralmente no meio da crise, porque é aí que sai a diferença. Aí é que as coisas começam a acontecer. Abre lá em 2 Reis 7. 2 Reis, um pouco para frente, capítulo 7. Olha quem perde aqui. Irmãos, a bênção de Deus vem para todo mundo. Ela vem para cada um de nós. Mas alguns não vão pegar. Alguns vão ser impedidos de tomar posse da bênção. Por quê? Murmuram. Olha o texto em 2 Reis capítulo 7. Diz assim, todos abriram? 2 Reis fica depois de 1 Reis. Facilitei, né? Acharam aí, amém? Diz assim, então disse Eliseu, Eliseu era o profeta ali, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Irmãos, olha aqui para mim. Esse povo estava passando uma fome, mas uma fome tão miserável, uma fome tão grande, que eles estavam comprando cocô de passarinho para lavar e tirar a semente que os passarinhos comiam no campo para eles comerem e não morrer de fome. Havia também um período onde as mulheres, duas mulheres, uma conversou com a outra, ó, hoje nós vamos comer o nosso filho pequeno, amanhã nós matamos e comamos o seu. A fome era uma fome extrema, extrema. E chega aqui, você pode ler na sua casa, depois do 6:24 em diante, você vai entender o que eu estou falando. E Eliseu chega no meio da adversidade e fala para aquele povo um absurdo. Ele diz uma coisa que jamais aconteceria se Deus não tivesse no negócio. Ele diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a essa hora ou esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um senhor em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus, e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E disse ele, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Recebeu a sentença. Aconteceu que, do jeito que ele falou, se você ler o versículo anterior, você vai ver que eles compravam o cocô de passarinho muito mais caro do que um saco de farinha ali. E aí o profeta fala, amanhã. Irmãos, ele diz amanhã, 24 horas, a mais ou menos esse tempo, vai ter fartura nesse lugar, de forma que todo mundo vai comer em abundância.
Aí um dos homens, que era o conhecedor, suporte do rei, ajudava o rei talvez nas finanças, nas coletas, em tudo, diz assim: ainda que Deus fizesse abrir as janelas dos céus, não tem condições disso acontecer. Não há possibilidade disso acontecer. Eliseu olha para ele e fala assim: isso vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer. E aí acontece que alguns leprosos vêm e anunciam para eles que o exército havia fugido, não entenderam o porquê, e lá no arraial do inimigo tinha comida que dava de sobra, e eles comeram abundante. Só que ele estava na porta. Quando os leprosos anunciaram, o povo saiu correndo desesperado e pisoteou, e ele morreu. Mas ele ficou sabendo. Volta lá agora. Se Gálatas disse, se o livro de Gálatas, inspirado por Deus, dito por Paulo, diz que todo aquele que é do Senhor tem as mesmas promessas de Abraão, é para a sua vida também, irmãos. É para mim e é para você. E pode glorificar a Deus, não tem problema não, irmão. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Esse povo ali, receberam um milagre um dia depois. Isaac atrasou a sua bênção, pelo fato de ele ter uma coisa errada na vida dele. Mas como Deus tem pressa, eu quero dizer para você que Deus tem pressa em te abençoar. Amém? Deus tem pressa em te abençoar. Deus quer ser glorificado na sua vida através daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas muitas vezes nós impedimos o agir de Deus, e Deus tem pressa em te abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Então quem atrapalha a bênção é a minha vida e a sua vida. O que você tem de errado com Deus? Conserta, irmão. Irmã, conserta, para que a bênção entre na sua casa. Tem algo que está te impedindo? Fala com Deus. Senhor, eu errei, eu estou arrependido, arrependida. Fala para Deus, para que a bênção... Deus falou para ele: fica aí em Gerar. E a Bíblia diz aqui, nós lemos, que passou algum tempo. Versículo 8: e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, depois de muito tempo, Deus providencia ali uma forma, de forma que ele venha receber a bênção. Muitas pessoas dizem: o pecado vai tirar a sua bênção. O pecado nunca tem poder para tirar a sua bênção. Ela tem para atrasar. Para tirar, nunca. Porque aqui ele errou, aqui ele pecou. Você pode dizer: mas ele mentiu. Ele mentiu. E realmente ele mentiu. E não só mentiu, como deixou de acreditar em Deus. Deixou de confiar em Deus. Aí a bênção atrasou. Eu quero te perguntar: como está a sua vida, irmão? Deus tem pressa. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu sei como te levar onde você quer ir. Traduzindo com as minhas palavras, eu sei te levar aonde o teu sonho quer chegar. Ou seja, é o seu atalho. Então, irmãos, acerta com Deus. Faça a vontade de Deus. Às vezes nós ocupamos a nossa vida com tantas coisas, mas esquecemos do que é principal. Esquecemos do que é principal: confiar no Senhor e fazer a vontade de Deus. E quando nós confiamos em Deus, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Vamos orar a Deus? Fique de pé.